E aí, como você tá? Hoje nós vamos continuar a última aula, né? A aula anterior foi medidores elétricos, nós falamos de amperímetro, ampere, mede corrente. Hoje nós vamos falar de voltímetro. Esse assunto é um assunto que cai muito no Enem, porque ele está contextualizando com os circuitos elétricos. Então fique bem atento, principalmente a forma que cada um desses dispositivos tem que ser ligado, tá bom? Vamos lá para nossa aula? Então bora lá. Então vamos lá falar do próximo medidor elétrico que é o voltímetro. Ó, voltímetro, volts, né? O que é volts? Potencial ou diferença de potencial. Então vamos lá. É utilizado para medir a tensão, que é a diferença de potencial, entre os pontos em que foi ligado. Essa seria a representação do voltímetro. Então vai ser o equipamento aqui e um V de voltímetro. Ele deve ser associado em paralelo. Então, por exemplo, se eu tenho um circuito aqui e eu quero determinar qual que é o valor dessa resistência aqui, eu tenho que ligar o voltímetro em paralelo com essa resistência. Mas, professor, quando ele está em paralelo, a corrente não se divide? Uma parte passa pelo voltímetro e outra parte passa pela resistência? Sim, só que lembra que quando está em paralelo, quanto o resistor de maior resistência é aquele que vai ter a menor corrente, né? Porque pelo URI, U é igual a R vezes I, quando é o mesmo U, quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, para não interferir na corrente do circuito, ele deve ter resistência muito interna. Deve ter uma resistência muito interna, não, uma resistência interna muito grande, de forma que a corrente que passa nele seja praticamente pequena e que toda a corrente passe, passe praticamente por esse resistor de resistência R aqui. Se o voltímetro for ideal, a sua resistência interna é infinita, ou seja, a corrente que vai passar por ele é uma corrente praticamente nula e toda a corrente irá passar por esse resistor. Então, para o voltímetro não interferir no circuito, na resistência do circuito, ele tem que ter uma resistência muito, mas muito grande. Se for o ideal, tem que ser infinita. Parece meio estranho, né? Para a resistência dele não interferir, tem que ser muito alta, tem que ser infinita, mas eu vou fazer uma demonstração agora que explica muito bem essa relação entre quanto maior a resistência do voltímetro, menos ele interfere no circuito elétrico. Bom, vocês podem estar se perguntando por que o voltímetro ele tem que ter uma resistência muito grande para não interferir no circuito. E o ideal teria que ser uma resistência infinita. Porque acontece o seguinte, quando você tem uma corrente elétrica chegando aqui nesse fio, nessa associação em paralelo, que é como o voltímetro deve ser ligado para medir a diferença de potencial entre esses dois pontos, o que vai acontecer com a corrente? Vai se dividir em duas. Essa é a corrente no voltímetro e essa daqui é a corrente do circuito, o I do circuito. Circuito. Pronto. O que vai acontecer aqui? Para esse voltímetro não interferir no circuito, a resistência dele tem que ser muito maior. Por quê? Porque se você pensar na mesma diferença de potencial, ou seja, para a mesma tensão, quanto maior a resistência, menor é a corrente. Se isso for mantido constante, que é o caso aqui da associação em paralelo, U é o mesmo. Ou seja, se esse voltímetro tiver resistência maior, ele vai ter uma corrente passando por ele menor. Como eu não quero que ele interfira no circuito, a corrente tem que ser muito, mas muito pequena. Para essa corrente ser muito, muito pequena, a sua resistência tem que ser muito maior que esse daqui. Quando essa resistência for muito maior que esse daqui, a corrente que vai passar aqui é praticamente desprezível. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenho um resistor de 1 ohm e eu tenho um voltímetro de uma resistência interna de 10 ohms. Significa que a resistência dele é 10 vezes maior que esse resistor que ele está medindo a diferença de potencial. O que vai acontecer? Vamos calcular a resistência dos equivalente nesse trecho e ver se ele vai interferir na resistência desse 1 ohm. Então, para calcular a resistência equivalente para dois resistores em paralelo, você vai multiplicar os dois em cima e dividir pela soma, né? Poderia fazer um sobre REC? Poderia, mas esse aqui é o mais prático.
A resistência equivalente vai ser 1 vezes 10, dividido por 1 mais 10. A resistência equivalente vai ser 10 dividido por 11. 10 dividido por 11 vai dar uma resistência de 0,90 ohms. Ou seja, a resistência equivalente aqui é 0,90 ohms quando eu ligo o voltímetro em paralelo. Se o voltímetro não estiver ligado aqui, a resistência equivalente é o próprio 1 ohm, que seria o único. Ou seja, esse voltímetro está interferindo na resistência desse trecho aqui? Sim. E quanto mais próximo ele for do valor do 1, mais ele vai interferir na resistência equivalente aqui. Para o voltímetro não interferir, ou pela sua interferência ser praticamente desprezível, ele tem que ter uma resistência muito, mas muito maior. Por exemplo, vamos pegar um voltímetro que é a resistência de 100.000 ohms, que está associada em paralelo com uma resistência de 1 ohm. Como que seria a resistência equivalente? Primeiro eu multiplico os dois em cima e divido pela soma. R2 aqui. A resistência equivalente vai ser 1 vezes o outro, que é 1 vezes 100.000, dividido por 1 mais 100.000. Vai ficar a resistência equivalente igual a 100.000 dividido por 100.001. Sabe quanto que vai dar essa resistência equivalente aqui? Vai dar 0,99990. Ou seja, isso daqui é muito mais próximo de 1 do que isso daqui. Ou seja, quanto maior essa resistência aqui do voltímetro em relação a essa resistência, mais próximo a resistência equivalente vai ser aqui. Ou seja, menos ele vai interferir. Para você ter uma ideia da corrente, quando o voltímetro é 10 vezes maior, a corrente que vai passar por ele é 10 vezes menor. Por exemplo, se isso aqui passasse 10 amperes, aqui tinha que passar 1 ampere. Agora aqui, quando o voltímetro tem uma resistência 100.000 vezes maior que esse daqui, a corrente que vai passar aqui quer dizer que é 100.000 vezes menor, ou seja, uma corrente muito pequena. Mas tão pequena que a resistência equivalente dá praticamente o valor do resistor aqui. Professor, o que acontece se esse voltímetro tende ao infinito? Se ele tender ao infinito, essa resistência equivalente vai tender a 1 ohm, que seria a resistência desse resistor. Por isso que, como o voltímetro é ligado em paralelo, para medir a diferença de potencial entre dois pontos, para ele não interferir no circuito, ele tem que ter uma resistência muito grande. E se ele for ideal, ou seja, aquele voltímetro que não interfere no circuito, a sua resistência tem que ser infinito. Quando a resistência dele for infinita, significa que a corrente que vai passar aqui vai ser uma corrente zero. E toda a corrente vai passar por esse resistor de 1 ohm. Então a resistência dele vai interferir na resistência aqui de baixo? Não. Então toda vez que o voltímetro for ideal, eu não vou considerar que ele tenha que passe corrente por ele, que a corrente só passe por esse resistor aqui, que ele seja a única resistência do circuito. Por quê? Porque aqui a corrente que passaria seria nula, devido à resistência dele ser um valor infinitamente grande. Vamos lá para o nosso exemplo de medidores elétricos, em que no caso aqui teremos medidor voltímetro. Determine a leitura do voltímetro e amperímetro. Então, caso houver o perímetro, nós vamos medir também. Então, a letra A, nós temos um circuito aqui. A fonte de tensão é 30 volts e temos resistor de 10 ohms e 5 ohms. O que acontece aqui? A corrente sai do polo maior do gerador, que é quem gera a diferença de potencial. A corrente sai aqui, vem por aqui. Aqui tem uma associação em paralelo, só que o voltímetro, ele como não falou resistência, o voltímetro é o ideal. Tá? Então toda vez que ele não fala nada do voltímetro ou amperímetro, você considera ideal, ou seja, ele não vai interferir no circuito, a sua resistência. O que vai acontecer aqui? A corrente só vai percorrer aqui, certo?
E ele está ligado em que pontos o voltímetro? Está nesse ponto aqui, ó, que são os polos desse resistor. Então, para calcular a leitura do voltímetro, é só jogar no URI aqui. Nós sabemos que a resistência é 5 e a corrente. Nós sabemos qual é a corrente que passa por ele? Não. Então, vamos ter que jogar no URI para determinar a corrente. URI. Onde que eu vou aplicar o URI agora? Olha, eu tenho U, tenho 30 volts. Só que esse U é de uma parte do circuito ou tudo? É tudo. Então, o total. A resistência tem que ser a resistência equivalente. O total vai dar 30 volts. A resistência equivalente, você vai somar esses dois, porque esses dois estão em série. Então, vai ficar 15 vezes I. 15 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 15 é igual a I. I vai ser igual a 2 amperes. Certo? Então, vai passar 2 amperes aqui e 2 amperes aqui. Agora, eu posso jogar a URI aqui. Atenção! É o que eu quero descobrir, que é o que o voltímetro mede. E a corrente é 2 amperes. U vai ser igual a 10 volts. Lembrando que como esses dois estão em série, a corrente dos dois é igual. Então, a corrente é 2 amperes para os dois. E a tensão se divide. Como você tem 30 volts aqui de tensão total e dois resistores em série, vai se dividir 10 volts para cá, que nós acabamos de calcular, e aqui sobraria o restante, que é os 20 volts, para dar os 30 volts da tensão. Então, a leitura do voltímetro é 10 volts. Então, aqui é o voltímetro. E o amperímetro? O amperímetro vai medir a corrente do circuito, que é 2 amperes. Então, isso aqui é a leitura do amperímetro. Agora, vamos lá para o exemplo que seria da letra B. Ou seja, você tem agora uma fonte de 50 volts e tem 3 resistores aqui em série. A corrente sai do polo positivo, do polo maior. Ao chegar aqui, o fio se divide em dois, né? Só que como o fio é de voltímetro, o voltímetro tem uma resistência infinita, então não vai ter corrente passando por ele. Só vai ter corrente passando por esse daqui, porque a corrente que passa pelo voltímetro é nula praticamente, devido à sua alta resistência. Aqui vai passar por todos a mesma corrente, que é a corrente que vai fechar o circuito, certo? Como que eu calculo a diferença de potencial do voltímetro? Você tem que ver onde ele está ligado. Ele está ligado aqui, ó. Ele está ligado ao polo do gerador ou ao polo dos 3 resistores aqui. Então, para calcular a diferença de potencial, é só jogar no URI. O U, eu quero descobrir a tensão desses dois pontos. Qual é a resistência que está entre esses dois pontos? Não são 50, 30 e 20 em série? É só somar. 50 mais 30, 80. 80 mais 20, 100. Vezes a corrente. Qual é a corrente? Vai ter que calcular. Então, vamos jogar no URI para calcular a corrente. Eu tenho a tensão? Tenho, 50 volts. Só que ela é de uma parte ou é tudo? Ela é tudo. A resistência tem que ser equivalente. E você vai descobrir o I total, que é o I do circuito. O U é 50. A resistência equivalente é a soma aqui, ó, que vai dar 100 vezes o I. 100 está multiplicando, passa dividindo. 50 dividido por 100 é igual a I. I vai ser igual a meio ampere. Ou seja, é meio ampere aqui, aqui, tudo. Opa, aqui no voltímetro vai ter corrente. Tudo é meio ampere. Então, se eu aplicar o URI aqui nos 3 resistores, que é onde está acoplado, onde está ligado o voltímetro, eu vou calcular qual que é a tensão. 100 é a resistência equivalente dos 3 aqui, vezes o I, que é meio. Isso vai dar 50 volts. Ué, professor, a tensão do voltímetro é a mesma do gerador? É, porque o que acontece? Essa tensão do gerador não vai se dividir entre os 3, um pouco para cada um deles? Sim, o voltímetro está pegando os 3. Se ele está pegando os 3 ao mesmo tempo, quer dizer que ele está medindo a tensão total, que foi dividido para os 3. Por isso que a resposta é 50 volts.
Então, esses seriam os exercícios de amperímetro e voltímetro. Basicamente, são circuitos elétricos em que ele vai pedir a leitura ou do amperímetro ou do voltímetro. Se ele pedir a leitura do voltímetro, é a diferença de potencial onde ele está ligado. E se ele pedir a leitura do amperímetro, é a corrente no fio em que ele está ligado. Bom, queria agradecer pela tua atenção, pela sua presença até aqui, tá bom? Muito obrigado. Faça atividade com bastante calma. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, beleza? Você vai ver que os circuitos nós vamos nos aprofundando de pouquinho em pouquinho, mas é a mesma coisa que nós estávamos falando nas aulas anteriores. O que muda é que tem um dispositivo lá medindo a corrente e a tensão, que era o que perguntava nos exercícios das aulas anteriores. Então vamos fazer uma oração para liberar, para eu poder liberar vocês, né? Então oremos. Senhor, nosso Deus, Pai querido, queremos agradecer, Senhor, por mais dia de vida, por todas as bênçãos, todas as graças que o Senhor tem dado em nossa vida. Agradecer, Senhor, pela nossa família, pelas aquelas pessoas queridas que estão próximas de nós. E pedir também, Senhor, que o Senhor nos livre de qualquer mal, de qualquer perigo, de qualquer enfermidade. Por tudo isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se cuide, tá bom? E eu aguardo vocês para a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.